Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tranquilo aí? Tudo na paz? Hoje a gente vai começar aqui com um horário diferente, né, do nosso treinamento. A gente está aí procurando ajudar o pessoal da melhor maneira possível. A gente sabe que o horário hoje é meio complicado, tem pessoas que estão aí na obra, tem pessoas que não estão ainda em suas obras, não voltaram, né? Algumas já estão voltando, mas enquanto isso a gente vai aproveitando esse tempo aqui para continuar a contribuir com vocês com um pouco mais de conhecimento, né? Então a gente, como falou na última live, a gente vai sempre colocar um tema por dia. O tema da nossa última live foi pintura com Van de Pox, falamos um pouquinho de Van de Pox, né? Foi bem interessante, umas informações bacanas que a gente conseguiu dividir aí com vocês. O pessoal ajudou bastante também a gente, sempre com sugestões, com comentários ali que ajudam bastante o nosso dia a dia, né? Então hoje a gente escolheu um tema mais voltado aí para a nossa parte do dia a dia, né? O pintor aí, a vida dele, ele tem esse tema muito, né? Faz parte comum a gente ter essa questão aqui do tema que a gente escolheu hoje, que foi como pintar com tintas de cores intensas, né? Ou técnicas para pintura de cor intensa. A gente sabe que você fazer uma pintura sobre uma cor, utilizando uma cor neutra, uma cor mais suave, né? Um camurça, uma areia, por exemplo, ela tem uma maneira de trabalho, você trabalha diferente de quando você vai trabalhar com cores muito fortes, cores muito intensas, né? Principalmente essas cores mais vibrantes, cores mais limpas, né? Essas cores elas precisam de um pouco mais de cuidado, elas precisam de uma técnica um pouco mais específica aí na hora de fazer a aplicação desse material, né? Se a gente trabalhar com as cores escuras, como a gente costuma trabalhar com as cores vibrantes, com as cores suaves, a gente vai ter alguns problemas, né? A gente tem algumas dificuldades. Então, a ideia hoje é passar para vocês um pouquinho desse conceito de cores intensas, para que a gente possa melhorar, né? Para que a gente possa atender principalmente esse pessoal que gosta de mais ousadia, né? Que gosta de trabalhar com cores mais intensas. Então a galera está começando a chegar aqui, né, na nossa live. Já tem o pessoal de Três Rios, lá no Rio de Janeiro, né, o Paulo César Camilo. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente, pessoal. Vamos ver aqui. Hernani Souza, muito bom dia. Deixa eu ver aqui. Pedro César, bom dia. O Pedro, se eu não me engano, é de Santo André, isso mesmo, Pedro César. O Alisson Frauches, né, o Milton Jaskuski, vocês querem derrubar, né? O cara tem um sobrenome aqui que é fantástico. O Clécio, né, o maior pintor lá da região de Dracena, que mora em Santa Mercedes, interior de São Paulo. E aí tem uma galera aí acompanhando a gente, né? A Ana, bom dia, Ana. Né? A gente está aí com um pessoal bem conhecido, o Joel Ramos, o Alan Roberto Ferreira, tá certo? Fala, pessoal, manda aí o nome da cidade que vocês estão, né? Para que eu consiga aqui identificar de onde é cada pessoa que a gente está conversando hoje, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre pintura com cores intensas, né? Por que a gente usa cor intensa, né? Essa que é a grande questão. Será que eu uso cor intensa apenas para dizer que eu tenho uma parede de uma cor diferente, de uma cor escura? Não, a cor intensa ela pode ser utilizada para uma harmonia no ambiente. Pô, mas com cor intensa eu vou fazer uma harmonização no meu ambiente, como isso, né? Dá para ser feito, desde que, lógico, o seu ambiente ele não tem apenas uma cor na decoração, uma cor intensa em 4 paredes, por exemplo, a gente sabe que o ambiente vai ficar carregado, não vai ficar muito equilibrado, né? Mas às vezes objetos, tapete, sofá, uma cor posicionada, né? Outra um pouco mais distante. Então, tudo isso daí vai do bom gosto, né? Do bom senso que a gente tem para equilibrar um ambiente com o uso de cores intensas. Muitas vezes, né, essa ousadia, ela acaba parando ali num problema, né, que as pessoas enfrentam, que faz, pô, mas
o pintor veio aqui e me falou que para trabalhar com cor intensa, dá trabalho, é uma cor que não cobre, né? Então essa ousadia, ela depende muito também dessa participação do profissional de pintura. E o profissional de pintura hoje, ele tem também esse poder, né? Ele consegue chegar para um cliente e falar, não, fica tranquila, eu sei como trabalha com cor intensa, eu consigo trazer esse resultado aqui para o seu ambiente, e é isso que a gente espera do profissional, né? Porque quem busca ousadia, muitas vezes a pessoa não quer apenas inovar na sua decoração, mas ela quer fazer uma mudança radical. Às vezes ela está cansada de seguir aquele padrão de, eu quero teto branco e a parede é um tom bem suave. Às vezes ela quer mudar a sua decoração por completo, né? E hoje tem muito também questão de estilo. Eu tenho lá meu estilo mais retrô, eu gosto daquela geladeira amarela, aquela geladeira vermelha, e pô, minha cozinha tá decorada com ela, mas e o restante dos meus ambientes? Eu consigo fazer isso usando cores? Sim, as cores elas permitem isso, né? Se a gente for pensar que uma decoração de um ambiente, ela começa pela escolha da cor. Então você escolhe as cores das suas paredes e você pode depois, se for o caso, começar a mudar os seus móveis, né, para poder combinar essa decoração, ou você trazer a cor combinando já com o móvel. Então tudo a gente pode fazer essa mudança e esse trabalho de cores intensas, né, para que a gente possa trabalhar aí de uma maneira diferente. Então a gente tem que só tomar um cuidado seguinte, qual é a função do profissional de pintura? Primeiro, ele não vai ter medo, né? Ele não vai falar, não, trabalhar com cores escuras é complicado, não dá certo. Não, dá sim, dá para você trabalhar tranquilamente com cores escuras. Quando a gente fala assim de cores intensas, o que o profissional de pintura precisa apenas tomar o cuidado, ele precisa ter aquele pensamento dele, que ele vai trabalhar com um material que não terá o mesmo desempenho de uma cor clara, por exemplo, né? Então, às vezes eu tô acostumado a trabalhar lá com branco, tô acostumado a trabalhar com um camurça, cores suaves, eu quero o branco gatinho. Isso daí é uma maneira de trabalho, né? O procedimento do profissional de pintura, ele é diferente quando a gente fala de trabalhar com cores intensas. Por exemplo, eu quero colocar um açafrão indiano na minha parede da sala. Tudo vai mudar, né? Tudo é diferente. A maneira como você trabalha com essa cor na sua parede não pode ser da mesma da outra. Você tem que tomar mais cuidado em recorte, por exemplo. Às vezes o posicionamento da trincha, né? Ela ajuda. O empapelamento, se a parede, né? Normalmente a gente faz uma parede, então você empapela as paredes laterais e o teto e procura passar o máximo possível do rolo, né? Para a gente poder ter um acabamento mais uniforme, não deixar aquelas molduras, né? Às vezes se você não trabalhar, não tomar cuidado, fica moldura nos cantos das paredes. Então isso é importante para o dia a dia. O pintor ele precisa tomar esse tipo de cuidado para que a gente tenha, né, consiga entregar para o nosso cliente o melhor resultado possível, tá? E isso é uma maneira da gente também diferenciar um profissional de pintura. Às vezes você está procurando, eu vejo muito consumidor falar, eu tentei a parede, mas me deu tanta dor de cabeça, eu desisti, não sei o que, o pintor não conseguia terminar. Então, parte aí também uma função importante da gente ter um bom profissional, uma função importante do profissional de pintura, né? Entender como é que se trabalha com as cores. Quando a gente fala de cobertura de tinta, né, as cores claras, o branco, eles têm um alto poder de cobertura porque na fórmula dele entra muito do pigmento branco, né, o tal do titânio lá que vai promover a cobertura. Mas quando eu vou mudando isso daí, eu vou abrindo mão da cobertura para chegar na cor. Então isso é muito importante a gente ter, né, uma ideia de como trabalha com esse tipo de cores. As cores intensas, elas são hoje um diferencial na decoração. Elas são aquela opção que o pintor tem para poder fazer algo diferente dentro da sua casa, dentro do seu comércio, né? A gente sabe que muitas vezes um comércio, ele depende muito da sua decoração. Quando você entra, por exemplo, em uma lanchonete, quando você entra em uma loja de roupa, dependendo do estilo, aquela pintura faz toda a diferença. E normalmente nessas áreas são utilizadas muitas cores intensas, né? Não só nisso, mas também já entrei em casas que, pô, era
era uma decoração mais conservadora, porém a presença de uma parede intensa lá atrás da sala de jantar, aquilo deu uma valorizada no ambiente. Mas se você não tomar cuidado, você não consegue aplicar corretamente essas cores, né? Então a gente tem isso hoje para mostrar para vocês. E aí eu trouxe até alguns exemplos, um exemplo aqui de como a gente vai resolver esse problema na hora de fazer a pintura com uma cor mais intensa, uma cor mais forte. Antes de eu mostrar para vocês o exemplo, deixa eu mandar mais uns abraços aqui, ó. O Santana, Cristiano Santana, tá na área aí, um abraço, né? Eu vi um comentário de você lá, achei muito interessante, bacana, negócio de preparação, limpeza. Rodrigo Brits, de Belo Horizonte, Thalita Machado, Rio Preto, Rogério Lacerda, Val Gomes, né? Pessoal de Hortolândia, Rodrigo Alves, um grande abraço para Hortolândia, região de Campinas, ali, né, do ladinho de Campinas. Simone Colli, de Videira, Santa Catarina. Jailson Abreu, São Luís do Maranhão, um grande abraço aí para São Luís do Maranhão. Joel Ramos, aqui de São Paulo, Zona Norte, né? Fernando Valêncio, de Jardinópolis, Barra Mansa, Hernani Souza. Tem uma galera aí aparecendo aqui com a gente. Obrigado, pessoal. Depois vocês vão mandando as suas questões aqui, as suas perguntas que a gente vai respondendo aí durante a nossa live, né? Então vou mostrar para vocês agora uma situação onde o cliente ele queria pintar, fazer uma reforma no comércio dele. E se vocês olharem aqui na foto, né, que a gente colocou, esse comércio ele era um vermelhão e ele queria colocar um amarelo bem vibrante, né? O açafrão indiano ali, um amarelão. E ele tinha, assim, não apenas a questão da mudança da cor, mas se vocês repararem, esses pontinhos brancos que aparecem ali na sua superfície, é descascamento. Então ele pegou um prédio antigo, já com pintura descascada, né, alguns problemas na superfície. Como é que o pintor vai resolver o problema desse cliente? Bom, vamos deixar claro primeiro o seguinte, pessoal. A pintura, a mudança da cor é uma segunda etapa. O pintor que pegou essa obra, ele tinha, né, além dessa questão de aplicar uma tinta de cor vibrante, esse amarelão em toda a superfície, primeiro ele tinha que resolver um problema grave, que é o descascamento que aparece aí. Esses pontos que a gente vê branquinho é a massa, né, a cor vermelho começou a descascar tudo, então nós temos uma parede, uma alvenaria do lado externo com muito descascamento. Então o primeiro passo que a gente faz na pintura é aquele arroz com feijão que a gente diz, né? Vai lá, descasca essa massa que está soltando, né? Limpa direitinho, uma demão geral de fundo preparador de paredes, né? Para a gente poder combater aí esse problema de descascamento, faz o reparo depois, né, que secou lá direitinho, faz o reparo com massa acrílica, porque é do lado de fora, tá certo? Então você fez todo aquele reparo, né? Preparou a superfície, agora sim é o momento da gente entrar com a pintura, né? Então agora a gente vai começar a pintar o amarelo. E aí vem o grande cuidado, por quê? Fiz toda a preparação, tomei todo esse cuidado com a pintura, né? Com a preparação, porém no momento de executar a pintura, se eu for direto com esse amarelo em cima desses reparos de massa, cara, eu vou ter muito problema. Ah, mas eu não tinha muito, eu tinha um reparo, dois reparos apenas, um aqui, outro ali, bem distantes. Eu fui lá e queimei a massa, né? Se você fez apenas a queima da massa, apenas em pontos isolados, você vai continuar com a mesma situação. Uma parede predominante vermelha e com pontos isolados na cor mais clara, na cor do branco, né? Ah, mas eu queimei no amarelo. Cara, você continua tendo uma parede pintada e pontos de retoque de massa. Isso vai continuar te dando trabalho na sua pintura. Então, no momento que você entrar com esse amarelo, se você fizer o retoque, queimou apenas a massa e já aplicar o amarelo, o que vai acontecer na sua parede é exatamente isso aqui, ó. Você vai aplicar uma demão, duas demãos, três demãos, olha aí como ficou a parede lá com três demãos, e continua aparecendo o retoque de massa embaixo. Ah, mas eu queimei o retoque, não tem problema, se você queimou só o retoque, você igualou a absorção, mas a cor não cobre essa diferença entre o vermelho antigo e a cor que você fez ali, o retoque na massa.
Isso aí você vai ficar dando demãos, 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 olha lá, em 3 demãos não resolveu o problema. Você vai partir para 4 demãos, 5 demãos, 6 demãos, 7 demãos, né? E o negócio não fica bom. Aí começa a marcar, ficar molduras, e tanto que você está passando demão, começa a manchar recorte, né? Pode começar a encher de bolha isso daí, né? Então é complicado, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque depois começa também a aparecer as bolhas, né? A gente pode ter ali, aí vem um problema também grave, né? Por quê? Porque o pintor fez um orçamento, ele calculou ali um tempo de trabalho, e o negócio começa a ser demão, é demão, é demão. Se a gente levar em consideração 4 horas entre demãos, né? Imagina quanto tempo você ficou ali, ó. 3 vezes 4, 12. Já demorou um dia e meio para dar 3 demãos ali, né? Então você vai dar mais 3, já é mais um dia e meio. Você já foi para um orçamento que era para terminar na semana, porque você ainda tem que pintar a grade, você tem que invernizar a porta, você tem que pintar a demarcação do estacionamento. Tem tanta coisa para você fazer e você não consegue sair da alvenaria. E aí você tá lá, dando demão. O cliente já começa a ficar nervoso. Por quê? Porque ao invés de uma lata, ele já precisa comprar mais uma lata para você, porque o produto não anda. E aí começa aquela briga, a discussão. Ah, mas é problema da tinta, é problema da mão de obra, é problema não sei do quê. E aí começa a criar uma bola de neve e o negócio vai enrolando, enrolando, enrolando. Aí o cliente não quer pagar. Cara, então para evitar a situação, olha só, você já fez a pintura, você já queimou a massa, né? Parte para uma solução mais simples. Vamos entregar esse trabalho de uma maneira diferente. O que você tem que fazer? A solução é essa aqui, pessoal. Ó, você vai aplicar em toda a área. Então você queimou a massa, putz, perfeito, legal, bacana. O pintor já faz isso, tranquilo. Só que não larga apenas a massa queimada, aqueles retoques queimados, né? Você vai e dá demão geral, né? Você vai pegar essa cor e aplicar geral em toda a área. Para que isso? Essa cor clara vai fazer a função de esconder os retoques de massa, entendeu? Então a Coral, ela tem uma cor específica para isso, que se chama fundo lock. Então fundo lock não é um produto. Quando você ouvir falar isso no sistema tintométrico, o fundo lock é o nome de uma cor que a Coral desenvolveu para facilitar a cobertura de cores que precisam dessa cor de fundo, tá certo? Então no nosso caso a gente chama de cor fundo lock. Tá? A gente vai dar uma demão geral e vai entrar com a pintura em cima dela. Algumas pessoas vão falar assim, mas e se eu usar o branco? Né? E se eu pintar tudo de branco? Algumas situações o branco ele ajuda realmente, ele facilita, porque ele tem um alto poder de cobertura, ele esconde as manchas. Porém, quando a gente está falando de cores, o que é a cor? A cor nada mais é do que a luz que bate na superfície e volta, e você visualiza essas cores, esse retorno da luz aqui, você enxerga aquela cor. O branco, ele é uma cor que reflete muito, ele ilumina, é uma cor que ilumina bastante, né? Então a gente corre o risco, em algumas situações, desse branco continuar estourando por trás dessa cor mais intensa. Por isso que a gente usa a cor fundo lock, né? E a gente acaba tendo essa dispersão da luz e ela não retorna tanto por entre a cor que a gente escolheu. No caso do amarelo aí, ela vai absorver um pouco a luz e o amarelo fica mais evidente. Quando eu uso algumas outras situações, por exemplo, né, olha o cara da sardinha aqui, ó. Tô trabalhando em casa, né, pessoal? O cachorro latiu, agora passou o cara vendendo a sardinha aqui, mas faz parte, né? Como diria o Faustão, programa ao vivo tem dessas, né, amigão? Mas vamos lá, vamos continuando aqui que o cara já passou com o caminhão da sardinha. Existe outra situação, por exemplo, né? O camarada fala assim, eu usei o amarelo, eu peguei o amarelo, eu tinha um pouquinho de branco, eu misturei os dois e fiz a cor lá e facilitou a cobertura. Só tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, se eu uso a cor parecida por baixo, algumas vezes eu dou uma demão, 2 ela já cobriu, mas quando eu bato o catálogo nele lá, a cor não está exatamente aquela, por quê? Porque ainda existe uma interferência para a visualização da cor, tá certo? Então a gente desenvolveu, criou essa cor fundo lock para facilitar isso daí. É uma cor que ela vai cobrir e na sequência você vai poder atingir a sua tonalidade que você queria, né, quando escolheu aquela cor mais intensa, tá certo? Então fez o uso aí da fundo lock, né, da cor fundo lock, olha como facilitou o meu trabalho, né? Olha como vai facilitar aqui a minha vida, porque agora quando eu fizer a pintura, olha a diferença, né? Uma demão, 2 demãos,
três demãos, vejam que eu cheguei àquela tonalidade mais facilmente, tá certo? Então eu consegui entregar ao meu cliente aquilo que ele buscava, exatamente aquele padrão de cor, né? Então imagina lá, por exemplo, aqui ó, o Felipe Moreira, lá de Ponte Nova, Minas Gerais, o cliente queria pintar o restaurante lá na entrada da cidade de Ponte Nova, ele conseguiu. O Sérgio Cardoso de Angra dos Reis, né? Essa galera toda aí, ó, vai atender na sua região, né? Pessoal lá do Rio Grande do Sul, o Diego, o grande Diego Lima, né? Os pintores do Rio Grande do Sul, o Marcelo Sarraipa, lá de Presidente Epitácio, né? Então eles têm toda essa facilidade de conseguir entregar isso para o cliente, né? Vamos ver o que o Joel Ramos falou aqui, ó. Uma trincha macia e chegar com o rolo mais próximo da parede possível, removendo o arrasto da trincha. É isso aí, brigadão pelo comentário, Joel, bacana. O legal de fazer aqui e ter sempre os profissionais aqui na nossa live é que eles vão dando algumas dicas, né, cara? E é importante isso, porque a gente passa uma parte, mas a pintura, a experiência do pintor, a qualidade que ele vai desenvolver no seu dia a dia, vai ajudando com outras dicas também bacanas, né, pessoal? Então é legal a gente ouvir uma galera aí falando, ó. Brasília, Nelson Santos de Brasília, um abraço para vocês. O Fábio de São Luís do Maranhão. Ó, o pessoal de São Luís do Maranhão tá em peso aqui, hein? Bacana, pessoal, legal mesmo. Então, olha lá, pessoal, vamos voltar aqui na nossa apresentação, ó. Vocês viram? 3 demãos, acabei, entreguei para o meu cliente aquilo que ele queria, né? Consegui fazer uma previsão. Às vezes o pessoal fala assim, ah, mas eu vou ter que comprar mais uma tinta do fundo lock. Não, se você comprar o fundo lock, você está economizando no amarelo mais intenso, que é uma cor muito, muito mais intensa do que a gente, né, do que seria um custo maior para o seu cliente. Então você usando uma cor fundo lock, você economiza no amarelo, que é uma cor de um valor mais alto, e você acaba entregando um resultado bacana ali, você consegue efetuar a sua pintura, tá certo? Um abraço aqui, ó, Rogério Sanches, de Marília, né? Rogério de Marília, conheço o pessoal de Marília aí, Marília é uma cidade bacana para se morar, né? Tem a galera lá, Sudoeste Paulista, bom, bacana, legal. E aí a pergunta que fizeram, né? O pessoal falou assim, pô, mas por que a gente não faz então, né, já uma tinta com poder de cobertura, né? Por que eu não faço esse amarelão lá na máquina já com cobertura para não ter que usar mais uma cor por baixo? Bom, pessoal, isso aí não dá, né? Quando a gente fala de cores, a gente precisa seguir alguns conceitos, né? Então, quando eu vou fazer uma cor clara, eu uso um tipo de base. Quando eu vou fazer uma cor escura, eu uso outro tipo de base, né? Então, a Coral, ela trabalha desta maneira aqui, ó. A gente tem as bases do nosso sistema tintométrico, então eu peguei o Renova como exemplo, tá? Quando eu vou fazer cores claras, eu preciso usar uma base P. O que tem essa base P? Qual que é a diferença dela? A base P que a gente manda para a loja, lá para ela dosar no sistema tintométrico, é uma base que tem uma concentração maior de pigmentos brancos, né? Então ela tem um poder maior de cobertura, o tal do titânio lá vai bem concentrado na base P, então eu consigo fazer cores. Conforme eu vou dando mais intensidade para as cores, conforme eu vou escurecendo as cores, né? Aí eu mudo para a base MF, então eu já venho para umas cores médias, né? Quando eu tenho cores muito vibrantes, aí eu preciso partir para a base T, que é uma base que tem uma baixa concentração de pigmento branco. Então essa concentração de pigmento branco não é tão alta. O que vai acontecer? Ela vai fazer as cores mais intensas, mais limpas, mais vivas, né? Então essa mudança de base, ela dá uma variação de cobertura. Se você pegar uma base P, ela tem um poder de cobertura maior do que uma base T. A base T, ela depende exclusivamente da pigmentação. E se você fizer um teste, se você olhar, você vai ver que alguns pigmentos, eles não têm esse poder de opacidade, eles são muito limpos, né? São muito limpos mesmo. Você tem que ter esse cuidado, porque dependendo só da pigmentação, a cor não vai ter cobertura, ok? Então, para isso que existem essas letrinhas, mas o profissional de pintura pode ficar tranquilo, né? Isso daí é apenas para um conhecimento, vale aí para a obra, né? Para você ver se estão chegando todas as bases sempre com
com a mesma letrinha para você entender um pouco, né? E eu até uso um exemplo aí, como é que a gente identifica isso. Cara, eu adoro futebol, eu sou viciado em futebol, né? Um dia ainda vou fazer uma live aqui particular com os pintores pra gente falar só de futebol, que é pra gente poder dar um pouco de risada em um final de semana qualquer desse aí, né? Mas a base P é a base que tem mais branco. Quem é o time brasileiro que tem mais títulos nacionais? É o Palmeiras. Então a base P de Palmeiras é a que tem mais branco. Qual é o time que tem menos título internacional? É o Timão. Então a base T de Timão é a que tem menor concentração do pigmento branco, menor concentração de titânio. Usando fazendo essa associação, fica fácil para você, quando for pegar uma cor, você olhou a letrinha e falou, ixi, esse aqui é T de Timão, a cobertura ó, é baixa, é igual o time deles. Pô, base P, a cobertura é mais alta, então esse aqui eu trabalho diferente, tá certo? Isso é pra gente ter um cuidado, né, na hora de usar a base. Mas, né, pra gente fazer aqui agora, momento Palmeirinha na nossa live, pessoal, momento Palmeirinha. Vou ensinar pra vocês aqui o princípio de como é que a gente faz cores, né, pra gente poder fazer um teste de cobertura, pra vocês entenderem ainda mais fácil, né, o que a gente vai fazer com essas cores, né? Então é o seguinte, ó, pode até tomar depois, não vai jogar fora não. Pega um copo de vidro transparente, enche ele de leite, né? Coloca leite num copo, um copo igualzinho você vai e coloca lá a água. Depois você pega um tubinho de groselha, né? Aquela groselha Milani, não sei se existe ainda, e você vai fazer o quê? Você vai jogar groselha dentro desses copos, né? Então o que vai acontecer no copo de leite? Olha lá. O copo de leite, ele vai ficar rosa. Por mais que você jogue groselha, 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 você não chega na cor pura. E isso acontece na base. Quando eu uso uma base clara, que tem alta concentração de titânio, que tem um poder de cobertura alto, eu não consigo fazer cores vibrantes, eu não consigo fazer cores intensas, porque o branco, a opacidade desse branco não permite. Quando eu pego uma base igual a água, que ela não tem essa concentração de branco, olha o que acontece quando eu jogo a groselha dentro da água. Ela vai ficando a cor da groselha. Enquanto eu vou pondo groselha, ela vai ficando, né, aquela cor da groselha, aquela cor intensa. Quando você fizer essa brincadeira aí na sua casa, né, usa água com gás, que fica muito gostoso. Você jogar a groselha, depois dá para tomar uma ali na hora do almoço, água com gás e groselha, fica uma delícia. É bem refrescante, é bem gostoso. Põe água gelada ainda, né? Ela vai ajudar bastante. Então, faz o seguinte teste, dosou, coloca a mão por trás dos copos e tenta enxergar as suas mãos, né? Movimenta os dedos e veja se você consegue enxergar através dela. Através do leite você não vai enxergar, você vai ter dificuldade muito grande de enxergar. Através do copo de groselha, com água com groselha, você facilmente enxerga a sua mão. E é isso que é a cobertura da tinta. Então, eu tenho que fazer uma opção como fabricante, né? Se você quer a cor limpa, eu não consigo te mandar essa base com alta concentração de branco para você fazer uma cor muito forte, muito vibrante. Então a gente passa essa orientação para que você possa usar a cor limpa, usar aquela cor vibrante que você quer, né? E chegar na tonalidade, e aí agora a gente está passando o uso correto dessas cores, a maneira correta para vocês poderem fazer uso da cor intensa aí, tá certo? Então é esse teste do leite, da água aí, que vocês podem fazer para poder entender melhor como é que a gente produz cores, né? Esse teste de cobertura aí que a gente tá passando para vocês, tá certo, pessoal? Então essa é uma maneira de a gente entender por que eu tenho várias bases, né? Por que eu não faço uma base única, por que eu não pigmento uma cor intensa lá na minha máquina, né? Porque eu preciso fazer essa variação aí da opacidade para entregar a cor que vocês buscam, tá certo? Além dessa questão aí da formulação, né, fica sempre aí algumas dicas que a gente precisa passar para vocês. Por exemplo, nas cores mais vibrantes, né, a gente tem que tomar um cuidado maior na limpeza, principalmente quando eu falo do fosco, né, é uma cor que ela tem uma concentração muito alta de pigmentos, então a limpeza dela precisa ser feita de uma maneira um pouco mais suave, com mais cuidado. Algumas vezes a gente até indica que dê preferência para usar um acetinado, né? Então eu tenho lá o meu Decora Seda, né? Um acabamento acetinado para vocês,
para que você possa ter um pouquinho mais de limpeza um pouco mais de limpeza nessas cores intensas, tá certo? Posso usar do lado de fora? Com certeza a gente pode utilizar aí essas cores do lado externo, sim, sem problema nenhum, tá? O que eu faço, uma ressalva que a gente faz é o seguinte, cores intensas do lado de fora, né, essas cores mais vibrantes, elas terão um desbotamento um pouco maior, mais rápido do que uma cor clara, tá? Isso daí vale para o mundo das cores, né, para o mundo das tintas, não é uma cor, um produto específico. O que eu costumo indicar, quando o pessoal me pede, é o seguinte, você quer manter mais tempo essa cor, né? Hoje o pessoal já usou muito textura do lado de fora. Então, aquela questão de disfarçar imperfeição, muitas vezes já tem ali na aplicação da textura. Eu costumo indicar o uso do acetinado do lado de fora, na parte externa, né? Então a gente vai lá e faz uma aplicação, faz a pintura com um acabamento acetinado, né? O decora seda, você vai lá, pinta ele numa cor mais vibrante. Cada vez que você coloca brilho na sua cor, essa durabilidade da tonalidade vai aumentando, tá certo? O filme da tinta tem sempre uma durabilidade muito parecida, mas a questão do desbotamento da cor, a gente consegue melhorar colocando brilho, né? Se você colocar ainda um semi-brilho, puxa vida, melhor ainda, né? Então, tomar um pouquinho de cuidado, mas dá para usar tranquilamente do lado externo. E nos recortes, né, vamos seguir aí aquele cuidado, tá certo? Muitas vezes até mesmo uma trincha para verniz, ele facilita ali um pouquinho no recorte. Uma trincha de cerdas bem macias, como disse lá o nosso amigo o Joel Ramos. Olha que dica bacana, obrigado pela ajuda aí, valeu mesmo, né? Vamos ver um outro aqui, ó, o Marcelo Sarraipa. Mesmo dependendo da cor muito intensa, para não ficar a marca do pincel, passa um rolinho pequeno para não ficar a marca. E lembrando também que o recorte sempre antes de roletar. É isso aí, Marcelo, ó, tá vendo, pessoal? É bacana, né? A gente sabe que informações vêm sempre de profissionais aí que estão antenados, estão ligados nessa questão aí das aplicações, tá certo? Usar um fundo, né? Sempre a gente precisa usar fundo no sistema mecanizado. Cara, também tem essas dificuldades, a gente tem que começar a criar esse hábito, né? Às vezes, o que eu falo pessoal, na dúvida, aplica a primeira cor de fundo, deixa lá, porque depois que você começou a usar a cor escura, e aí você percebeu que a cor não deu cobertura, e você vai ter que voltar para fazer o fundo, cara, você já perdeu o tempo ali, né? Você perdeu no mínimo 8 horas de serviço, um dia ou meio dia de trabalho, porque você arriscou, às vezes você não fez um teste. Então, na dúvida, usa lá o fundo antes, tá? Usa o fundo prévio. Vamos ver quem mais está falando aqui, ó. Maurício Vicente, lá de Coferte, loja de Sumaré, um abraço para vocês. Rogério Sanches, lá de Marília. Para todas as cores escuras, tipo pitanga madura? Sim, Rogério, boa lembrança, né? O fundo lock, pessoal, o fundo lock eu costumo usar da seguinte maneira. Toda vez que eu vou usar uma cor que ela é muito vibrante e eu tenho dúvida nela, eu já passo o fundo antes, porque eu sei que eu posso ter esse problema. A gente teve uma mudança de concentrado nas cores vermelha, né? Os vermelhos nossos, eles aumentaram muito a cobertura, mas sempre tem algumas cores que são um pouco mais limpas, né? Esse vermelho bem vivo mesmo. Então, para evitar uma dor de cabeça futura, eu acabo usando a cor fundo lock aí como um facilitador aí na hora de dar a cobertura do produto. Tá certo, pessoal? Então essas são umas dicas aí que a gente tem para passar para vocês sobre o uso de cores intensas, né? É mais uma live que a gente fez hoje aqui para fazer um teste com vocês, para a gente poder entender também se o horário, agora, né, esse trabalho nesse horário, a live nesse horário ajuda o profissional de pintura, que muitas vezes está chegando em casa para o almoço, né? E a gente vai sempre estar aí tentando nesse período trazer aí essas lives. Mandem lá para a Academia Coral o assunto que vocês queiram conversar com a gente, né? E vamos usar aqui mais uns minutinhos para a gente poder tirar algumas dúvidas. Grande Haroldo da Mata, né? O Haroldão está perguntando aqui, se inverter as bases vai dar problema na tonalidade? Sim, Haroldo. Olha só, quando a máquina, né, lá no sistema da máquina, ela fez essa
essa formulação, ela já deixou gravada a fórmula lá, né, significa que ela já calculou quanto vai de corante para aquela quantidade de branco que existe na base. Se você trocar, por exemplo, uma base que a máquina pediu MF e você colocar uma base P, né, MF de Mengão, né, você trocar por uma base P de Palmeiras, você vai ter uma cor muito mais opaca, né? Ela vai ficar uma cor mais apagada. Se você colocar essa base que ela era indicada MF e dosar uma base T de tatu, né, o T de timão, que é que tem menos concentração de branco, essa cor ela vai perder cobertura, né, porque não vai ter nem a quantidade necessária de pigmentos para poder aumentar a cobertura e nem a quantidade de branco lá dentro da base. Então, ela vai alterar completamente a sua tonalidade. Isso aí é muito importante a gente tomar esses cuidados. Hoje, no sistema tintométrico da Coral, existe o leitor lá de código de barras, né, que ele bloqueia essa dosagem em base errada, né? Se você colocar a base ali e fez a leitura, não tem como ter essa variação aí, tá certo? Então, tomar cuidado aí com essa mudança de base, sempre conferir na máquina, tá certo, pessoal? Toma alguns cuidados também, lógico que a gente tem que entender que às vezes tem algumas atualizações na máquina, então, poxa, eu tinha uma cor que a formulação dela, primeiro apresentava MF, depois eu tive que mudar para uma outra base, porque a cor não estava perfeita. Isso aí são 2.000 cores, às vezes você pega ali no meio uma cor que ficou, né, que precisa de um ajuste. Então pode ser que às vezes você receba uma base com uma cor com uma letra e um novo lote venha uma letra diferente, mas tomar cuidado e entender antes de usar, entender o que vai acontecer, né? Provavelmente vai ter ali uma mudança de tonalidade, mas se você der uma demão geral, você resolve esse tipo de questão, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Ana Machado, Cristiano estão respondendo, a galera aqui tá trocando muita informação, bacana isso. Deixa eu ver aqui, Haroldo, uma vez que a base possui, é o que a gente respondeu aqui. Itapipoca, JM Pinturas, lá do Ceará, Adriano Lima, obrigado pela participação, Adriano, um grande abraço aí pra galera. Tauane Lopes, essa moça conhece muito de tinta, hein, Tauane? Ela usa sempre o acrílico fosco cinza da mesma linha de preferência. Puxa, valeu pela lembrança, hein? Obrigado por essa resposta aí, Tauane. Você me fez lembrar de um ponto importante, né, pessoal? Quando a gente fala de usar uma cor fundo lock embaixo ali como fundo, é muito importante não só nessa questão, mas em toda pintura a gente lembrar disso, né? Aliás, é até um tema bacana aí pra gente colocar numa próxima live. O fundo sempre da mesma qualidade, né? Não adianta a gente querer usar uma decora fosco e falar assim, vou economizar o fundo e vou usar uma linha standard lá embaixo, né? Vou usar uma linha econômica. Temos sempre que lembrar o seguinte, quem é que vai segurar a tinta lá em cima é a base. Se você usou uma base econômica aqui, a sua tinta prêmio lá de cima, ela está presa na tinta econômica. A tinta econômica perdeu ali a resistência, foi embora, cara, ela solta e a de cima vai soltar. Por quê? Porque ela está presa na linha econômica. Então, obrigado pela lembrança aí, Tawane. Legal mesmo. A Tawane usa uma técnica, né, de usar um cinza por baixo, que também ajuda, né? Já vi pessoas colocando aí, ou algumas cores, né, que lembram um camurça, por exemplo, um areia como fundo, que cobre bem e tal, e aí vai indo, né? Então é legal isso daí a gente fazer esse uso. A Ana Machado está questionando, mas o sol e chuva não é fosco? Sim, o sol e chuva é fosco, né? Mas algumas vezes, que eu não tenho problema de fissuras, por exemplo, na minha casa eu fiz textura por fora, não tenho problemas de fissura lá com ela, né? Eu pinto com acetinado, né? Minha casa, eu fiz uma promessa à minha esposa de pintar toda vez que o Palmeiras ficar sem ganhar um título nacional. Então agora de ano em ano eu não pinto a minha casa, demora, por isso que eu coloco uma tinta acetinada, para que demore um pouco mais esse desbotamento, né? Então a gente toma esse cuidado, eu faço análise, né? Se eu tiver lá uma parede com fissuras, aí eu esqueço essa parte de tinta acetinada e trabalho com a minha tinta fosca, que é o sol e chuva, né? Mas também eu teria uma outra opção, né? Por exemplo, se eu tivesse fissuras na minha casa, o que eu poderia fazer? Usar o selador impermeabilizante da família Sol e Chuva,
aplicar, esse selador iria combater as fissuras, e em cima dele eu tenho, né? Eu não tenho problema aqui de algas, não tenho problema de mofo na região onde eu moro aqui, e eu poderia em cima dele colocar o meu decora-seda tranquilamente, né? Eu teria as duas situações resolvidas, né? A minha família Sol e Chuva, o selador impermeabilizante, pessoal, não é a tinta, o selador impermeabilizante combatendo a fissura, em cima dele eu viria com a minha tinta decora seda, tá certo? Então eu gosto dessa forma. Tem pessoas que não gostam de jeito nenhum de ver brilho na parede. Continua com o seu fosco lá, não tem problema não, tá certo? Então a gente tem vários tipos de opções aí de acabamento, né? Então a gente tem lá uma variação aí nessas famílias. E aí também tem lá, como o pessoal está lembrando aqui, ó, o Sol e Chuva, né? Que ele tem um acabamento também na pintura emborrachada, que aí eu dispenso o uso do meu selador impermeabilizante. Se eu quisesse trabalhar apenas com a tinta emborrachada, ela tem um acabamento eggshell, que ele é um fosco, né? Não chega a ser acetinado, mas é um fosco que também dá uma colaborada aí nessa durabilidade, tá certo? Então, olha como a gente tem muito assunto, né, pessoal? Se a gente começar a entrar a falar de tintas, são assuntos fantásticos. Mas gostei aí da participação de vocês. Gostei muito, Ana. Obrigado. A gente já tem aí, então, pelo menos mais 2 temas que a gente pode abordar aqui na nossa próxima live, né? Falar um pouquinho mais aí de pinturas externas, por exemplo, com família Sol e Chuva, entender aquele momento que a gente vai trabalhar com a opção do Sol e Chuva, a opção de usar uma outra linha do lado externo da casa. Puxa, né? Legal. Aí tá vendo que a nossa live vai sempre, né? Sempre trazendo assuntos aí. Tô vendo aqui um recado do nosso amigo Alberto Lotz, né? Manteremos também nossas lives à noite, pessoal. Sim, com certeza. A gente vai ter sempre as nossas lives aí, tá certo? Então foi uma hoje aqui para a gente poder fazer essa atualização aí, ver o nosso dia a dia como é que fica, se os pintores, né, curtem esse horário, se vocês preferem horário à noite, quais horários. Isso aqui tudo é para a gente poder manter a nossa parceria, nosso contato aí com vocês, né, e a gente não perder esse entrosamento. Tranquilo, pessoal? Então queria agradecer demais mesmo sobre a presença, e uma questão diferente, né? Quando a gente fala de live aqui na Academia Coral, a gente não está fazendo uma live apenas, né? A gente vai fazer um treinamento via live. Então, como o nosso treinamento aqui permite com que vocês respondam um questionário lá no site da Academia Coral, quem entra lá agora responde o questionário, né? Então acessa lá academiacoral.com.br. Lá vai ter o questionário, você responde o seu questionário com as perguntas, né, sobre cores intensas, e você imprime o seu certificado se você atingir uma quantidade lá de respostas corretas. Tá certo, pessoal? Então, obrigado, valeu mesmo aí pela presença de todos vocês, né? Desculpa para que eu não consegui mandar aquele abraço ao meu amigo Amos Mota, o cara que faz o café mais gostoso lá na sede do movimento aqui em São Paulo, né, Amos? Seu café é show de bola. Se vocês estiverem por lá, pessoal, toma um café antes de entrar, porque é duro o café do Amos, viu? Marcos Corte, né, o gigante da pintura, tá aí também. Grande abraço. Galera aí do nosso grupo do futebol, né? A gente tem um grupo de futebol dos pintores aqui no ABC, né? Quando voltar lá, a gente qualquer dia posta um jogo nosso lá, que vocês vão ver que os caras são bons mesmo. Bom na pintura, porque no futebol é muito ruim, viu? Tá louco. Guilherme Benigno, em Natal, né? Manda um abraço aí pra galera. Deixa eu ver o que ele tá falando aqui. Ontem na loja aqui em Natal surgiu uma dúvida. A base do cimento queimado poderia ser pigmentada com outras cores, além das disponíveis na cartela? Bom, pessoal, existem algumas atualizações que vão sendo feitas nos produtos. Então, sempre que você tiver a dúvida, né, uma maneira de você entender isso é vai lá na máquina, seleciona a cor e vê quais as opções de produtos que ela te deu. Se der uma outra opção nessa cor lá do cimento queimado, vocês conseguirão fazer sim uma dosagem, né, em alguma outra cor ali, mais diferente daquelas 11 cores que a gente tem ali sim no cimento queimado. Tá certo? Então, pessoal, obrigado. Não quero prendê-los tantos aqui, né? Tanto tempo aqui, porque a gente sabe que agora é horário do almoço também, e daqui a pouco a gente vai liberar vocês aí. Obrigado a participação. Entra lá
no site da academia, responde o questionário, preenche o certificado de vocês. E já chegou aqui, ó, a galera tá perguntando bastante sobre sol e chuva. Então vamos fazer o seguinte, na próxima live nossa, a gente vai destrinchar um pouco mais da família sol e chuva, tá certo? Esse é um tema aí que a gente vai abordar com vocês na nossa próxima live ou no nosso próximo treinamento via live aqui no Facebook. Pessoal, fica com Deus, um abraço a todos e um bom final de dia para todos vocês. Aí a gente se encontra na próxima live aí. Até mais, hein? Academia Coral, a plataforma de treinamentos do pintor profissional.